Paz do Senhor, irmãs. Aqui quem fala é a Denise, do Café com Jesus e as Amigas. E nós estamos no nosso 23º dia de oração. Nosso propósito de oração, nosso pedido de oração. E a nossa oração de hoje é: Senhor, aumenta a minha fé. Nosso texto base está em Lucas 17:6, que nos diz assim: E Jesus respondeu: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Todas nós temos fé em algo. Nós temos fé que ao tomarmos uma medicação vai fazer efeito. Nós temos fé que vamos receber o nosso salário no final do mês. Nós temos fé ao comer em algum lugar e acreditar que não seremos envenenadas. A nossa fé, irmãs, é uma escolha. E a fé em Deus também é uma escolha. Nós escolhemos crer que Deus existe e que a sua palavra é verdadeira. Nós escolhemos crer que Deus é capaz de fazer aquilo que Ele promete. Nós escolhemos não duvidar. Nós escolhemos acreditar que o poder de Deus é maior do que qualquer coisa que nós enfrentamos. A nossa fé, irmãs, precisa ser uma escolha todos os dias. O que nós não devemos fazer é ter fé em nossa fé. A fé sozinha não realiza nada. É Deus quem faz todas as coisas. Nós temos fé em Deus quando nós oramos e Ele responde a nossa oração. A nossa fé não faz Deus responder a oração. A fé o convida a atuar poderosamente em nossa vida. Compreender isso é muito importante, porque nós não conseguimos chegar onde devemos na nossa vida sem a fé em Deus. A fé no poder de Deus nos capacita a ir além de tudo o que poderíamos realizar sozinha. A fé nos impede de tentar conseguir as coisas por nosso próprio esforço, porque nós decidimos confiar em Deus, não em nós mesmas. A fé, irmãs, também é um dom de Deus. Romanos 12:13 nos diz assim: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Por isso é tão importante nós pedirmos por fé. Eu quero deixar para vocês uma meditação que está em Marcos, versículo 14 ao versículo 27. O pai do menino, irmãs, eu quero falar um pouquinho dessa história com vocês. Havia uma criança que desde pequeno sofria ali endemoniado. E aquele homem foi ter com os discípulos, mas os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. Quando Jesus desce do monte, vê tudo o que está acontecendo, o Senhor fala com o pai do menino e pergunta quanto tempo aquilo está acontecendo. O pai da criança diz que desde a infância acontece aquilo, que muitas vezes aquele menino, se lança no fogo, na água, que aquele demônio tenta matar ele. Mas aquele pai daquela criança diz assim para o Senhor: tem compaixão de nós, nos ajuda. Irmãs, aquele homem já tinha procurado os discípulos já expulsavam demônios, os discípulos já faziam sinais. A Bíblia fala dos 70 discípulos que foram enviados e voltaram contando das maravilhas que o Senhor fazia. Aquele homem, quando ele procurou os discípulos, não foi de primeira o milagre, mas aquele homem continuou persistindo e disse para o Senhor: Senhor, me ajuda, nos ajuda-nos. Versículo 22, Marcos 9:22.
E o Senhor disse para aquele homem: se podes, porque aquele homem perguntou: Senhor, se o Senhor pode me ajudar, nos ajuda, tem compaixão de nós. E Jesus responde para aquele pai: se podes, tudo é possível àquele que crê. O Senhor aqui, irmãs, afirma aquele homem que o que aquele homem precisaria era crer que Jesus poderia. Aqui seria talvez um exemplo, irmãs, de Jesus ativando a fé daquele homem. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que tem fé em mim. E a Bíblia diz que o pai do menino, irmãs, nesse momento diz: eu creio. Mas a oração continuou. A conversa continuou. O homem disse: ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Aquele homem confessou com o seu coração e com a sua boca que ele cria, que ele queria crer. Mas ao mesmo tempo ele disse: Senhor, me ajuda na minha incredulidade. Algumas traduções dizem: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Esse é o nosso pedido de oração hoje, irmãs. Assim como esse pai que procurou ajuda e não veio na primeira vez, não veio dos discípulos, não veio de quem talvez ele pensava e colocou expectativas, veio do próprio mestre. Ali ele não somente encontrou a cura, a libertação para o seu filho. Nesse diálogo nós vemos alguém pedindo ao Senhor, orando: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Se hoje eu e você estivermos assim, talvez com alguma causa, algum propósito, algo impossível, que já buscamos ajudas em outros lugares e não conseguimos, hoje a nossa oração é essa: Senhor, nos ajuda, aumenta a nossa fé, nos ajuda na nossa incredulidade, porque aqui o Senhor nos disse: tudo é possível àquele que crê. Como que nós vamos crer? Como nós vamos aumentar a nossa fé, mas como nós vamos desenvolvê-la? Nossa fé vai ser desenvolvida toda vez que nós lemos a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Deus. Romanos 10:17. Por isso nós precisamos ler, falar e ouvir a palavra de Deus. A fé aumenta na proporção que nós lemos a Bíblia. A fé aumenta na proporção que nós oramos. A fé aumenta na proporção que nós andamos, falamos, conversamos com pessoas de fé. A nossa fé aumenta quando nós fazemos o que estamos fazendo aqui, orando e pedindo: Senhor, aumenta a nossa fé. E para terminar, eu quero deixar uma frase para vocês que nos diz assim: a fé é uma escolha espiritual, a dúvida é uma escolha da carne. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Pai amado, nós viemos te agradecer. Nós viemos te louvar, Senhor. Porque se nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, levantando nossa voz em oração, concordando, Pai, é porque nós recebemos o dom da fé. É porque sabemos, Senhor, que esse querer, que esse efetuar, vem de Ti. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, que aumenta a nossa fé. Nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra que hoje nos disse, Senhor, que tudo é possível àquele que crê, Senhor. Nós recebemos essa palavra, Deus. Eu venho orar, Senhor, por aquelas áreas que talvez nós estejamos, Senhor, com falta de fé, ou que talvez já entregamos, já desistimos, não estamos perseverando em oração.
Eu venho orar, Deus, assim como o pai desse menino que nós lemos, Pai. Nos ajuda na nossa incredulidade. Nos ajuda a buscarmos somente em Ti, Senhor. Porque sabemos que tem coisas sim que são para nós, tem coisas que são para o homem. Mas Deus, tem coisas que são possíveis somente ao Senhor. Então nos ajuda a crer. Nos ajuda a ter uma fé inabalável. Nos ajuda, Senhor, a não sermos aquelas pessoas que um dia estão crentes, estão crendo, estão profetizando, estão acreditando e nos outros dias não acreditam, Deus. Não, Pai. Eu oro, Senhor, para que nossa fé seja uma fé firme, uma fé consciente, uma fé que crê, Senhor, mesmo quando as circunstâncias dizem não. Porque a Tua palavra diz, Deus, que a fé não é aquilo que nós vemos. Então nos ajuda, Senhor, a termos uma fé, Senhor, verdadeira. Que a nossa fé, Pai, não seja na nossa força, nos nossos braços, mas que a nossa fé seja no Senhor, Deus. Nos ajuda também, Pai, a olharmos para aquilo que o Senhor já fez, Pai. Nos ajuda, Senhor, a crer, Senhor, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor tem prometido e o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Nos ajuda a crermos nas Tuas promessas, Pai, não nas circunstâncias. Pai amado, tira, Deus, em nome de Jesus, toda incredulidade, toda dúvida, todo medo, tudo aquilo, Senhor, que talvez está sendo pedra de tropeço na nossa fé. Nos ajuda, Senhor. Assim nós oramos, assim nós concordamos. Assim, Deus, em nome de Jesus, nós recebemos, Pai, essa oração, Senhor, que o Senhor já aumentou a nossa fé, que o Senhor tem aumentado a cada dia. Que o Senhor nos dê, Senhor, a porção de fé que nós precisamos para cada dia. Assim nós recebemos, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E por aquilo que o Senhor vai fazer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amada, que Deus te abençoe.